Anauê, peregrinos! Saudações do peregrino da City de Indaial. Mandando um abraço a todos os peregrinos de plantão. Lembrando o projeto Entrada Proibida Bushcraft, Los Ratones Family e a Ana Ju Adventure convidam vocês para a aventura de hoje. Um City Tour por Timbó, organizado pelo Senac e orientado pelo nosso amigo Roberto Donner. Vem com a gente nessa aventura, bora lá? Olá, bom dia, peregrino. Histórias são para serem contadas, histórias são para serem vistas e histórias são para serem disseminadas. Você está autorizado, sim, com certeza. O que se sabe não se leva junto, se distribui, se compartilha, se faz acontecer. Está autorizado, sim, sem problema. Salve, guerreiros! Vamos começar o nosso City Tour de hoje com o nosso amigo Roberto Donner. Bora lá? Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro queria agradecer a presença de vocês todos aqui nesse passeio. Para mim é uma estreia também, então eu gostaria que vocês ficassem sabendo disso. Porém a história já vive com a gente há muitos anos e a gente só foi pegando mais detalhes e acrescentando nelas. Eu gostaria de deixar bem claro para aqueles que não fazem parte do grupo que isso foi uma iniciativa do Senac no curso que nós estamos fazendo, que é qualidade no atendimento ao turista, que é da professora Mônica, que é a nossa professora. Muito obrigado, professora, pela oportunidade. Tá livre para falar? Quer dizer alguma coisa? Não, só um prazer imenso estar aqui com essa turma muito bacana, entusiasmada. E o objetivo hoje realmente é conhecer um pouquinho mais sobre a história de Timbó. E o Roberto é um patrimônio vivo, né, Roberto? É vivo ainda sim. Com muita história para compartilhar, e o objetivo desse tour hoje é esse, conhecer mais para poder atender com qualidade o turista que aqui chega. É isso aí. Então, e a gente também registra aqui como gestora do turismo, tá? A Cíntia Koch, tá? A sua irmã, né? Minha irmã, Andréa, está fazendo curso. Está conosco, então a gente estendeu o convite também para mais pessoas, principalmente porque no grupo a maioria das pessoas não são de Timbó ou estão pouco tempo em Timbó, e isso eu acho que vai acrescentar muito na vida deles. E com certeza, na troca de informações que a gente acaba tendo, eu também vou levar vantagem nisso. Mas, Cíntia, diz alguma coisa. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Importantíssimo quando temos esses cursos, né? Pessoas que realmente queiram estar aqui, como o Roberto também, a Mônica. Para mim é uma satisfação poder conhecer mais ainda do que nós temos em Timbó. Eu sou timboense nata, né? Amo o turismo, amo a cidade, então para mim é um grande presente estar fazendo essa caminhada com vocês e aprendendo um pouco mais. Bom, isso aí, apresentações feitas. Eu gostaria de registrar também aqui um pouquinho, vem cá. A diva é um ícone, tá? Ela é uma artesã no sentido da palavra, ela tem carteirinha nacional. Eu acho que temos mais alguém com a carteirinha também, né? Nacional. Mas a diva, ela faz um trabalho muito bonito na parte de bonequinhos com um material que ela vai explicar rapidinho o que é. A palavra é tua. A arte em palha de milho, e eu procuro plantar o milho para poder ter a matéria-prima para transformar em arte. E essa arte é considerada como identidade cultural, pois foi um dos primeiros alimentos que os imigrantes trouxeram ao município de Timbó. Tá aí então, pessoal. Vamos ao que interessa, né, professora? É isso aí. A gente veio para falar sobre a história de Timbó. O meu nome é Carlos Roberto Donner e eu sou trineto de Frederico Donner, o fundador de Timbó. História do município, e eles
foram passando de geração em geração e a gente foi absorvendo isso. E a história de Timbó é uma história muito bonita. Ela tem um poder muito grande, como toda a nossa região aqui, a gente tem um pioneirismo muito forte nas mais diversas áreas, tá? E a gente, conforme vai podendo ilustrar essa nossa caminhada com uma ou outra situação, a gente vai passando para vocês. Eu queria começar falando de Timbó. Por que Timbó é conhecido como a Pérola do Vale? Ela é considerada a Pérola do Vale porque ela é uma cidade limpa, ordeira, tudo certinho no seu lugar. Enfim, ela tem um diferencial. E também porque os jardins da nossa cidade, você vê em todas as casas e todos os prédios. A gente brincava uns tempos atrás que, para as pessoas que vêm de fora, se vocês encontrarem uma casa que não tem jardim, a gente dá uma casa para vocês, né? Vai ser assim. Como nós demoramos aqui, acabamos virando a Pérola do Vale, porque somos uma pérola incrustada dentro de um vale, e esse vale é onde a gente vive. E se vocês forem ver Timbó, sim, é a ordeira e tudo mais. E partindo dali, vamos começar a história com Frederico Donner. Está aqui o busto dele. Pela cidade, começando por onde ele chegou e onde ele acabou. Na casa, no Arquivo Público Municipal, a gente tem muito da história de Timbó, tá? Então, as narrativas, a minha fala é muito em cima de narrativas com alguns dados oficiais, é lógico, com datas efetivas e tudo mais, mas aqui a gente pode encontrar muita munição para conhecer mais da história de Timbó. Sobre as pontes, como era, como não era, que é uma coisa que vai dar para eu conversar com vocês sobre isso. Então nós estamos chegando já aqui no entroncamento dos dois rios. Um dos rios é o Rio Benedito e o outro é o Rio dos Cedros. Nós estamos na ponte, numa ponte das mais recentes, que é sobre o Rio Benedito. E se a gente olhar um pouco para lá nós temos com água, tom de água diferente hoje. O tom de água diferente quer dizer que choveu mais para Benedito do que para Rio dos Cedros, certo? Então, esse lá é o Rio dos Cedros. Aqui os dois se fundem e ele passa a ser Rio Benedito até ele encontrar o Rio Itajaiaçu lá em Indaial, tá? E depois ele passa a ser Rio Itajaiaçu até pegar o mar. Então, foi nesse pedaço aqui, nesse entroncamento, que Frederico Donner chegou com a canoa. E aí o que ele fez? Chegou aqui sozinho, montou uma barraca feita, uma cabana feita com folhas de palmeira e palmiteiro e tudo mais. E aí que começou a atividade dele de encontrar pessoas que talvez já morassem aqui, agrupá-las ou não. E aí então também o fato de estar aqui dividindo um território também com quem já vivia aqui, que era os Choclenses, tá? Foi nesse ponto aqui que nós tivemos a chegada de Frederico Donner. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, aquela lá, depois nós vamos passar, aquela lá foi a primeira ponte sobre o Rio Benedito, aquela lá. E vocês olhem os pilares dela. São os pilares originais desde que existe uma ponte ali, tá? Só em 56, 57 aí teve uma reforma, mas eu vou contar essa história um pouquinho melhor lá. Mas eu falo para dar uma olhadinha, para ver que é de pedra, toda empilhadinha e tudo mais, exatamente porque lá a gente vai conversar alguma coisa a mais sobre isso, tá? E ele começou na casa de um dos prefeitos de Timbó, o senhor Henry Paulo, tá? Inclusive houve um período em que ele fazia parte do hotel, né? E depois o hotel então foi ampliado, as casas eram grandes, foi pego umas peças da casa transformadas em hotel e agora está nesse hotel muito bem conceituado e bonito que a gente tem na cidade de Timbó, que é o Timbó Park Hotel. A outra coisa que é bem interessante
e que pouca gente sabe, tá? Esse prédio que nós estamos vendo aqui na frente, que agora está em reforma e tudo mais, foi a primeira escola estadual de Timbó. Chamava-se Polidoro Santiago, que hoje tem a sede própria deles lá. Mas a primeira escola municipal, aliás, estadual de Timbó, foi Polidoro Santiago e foi nesse prédio ali. Então ele acabou abrigando outras escolas, outras denominações, e hoje ele, aparentemente, o pessoal está falando que deve abrir ali uma cervejaria, alguma coisa assim, algo diferente para a área do turismo. Mas são só especulações. Era um posto da Esso, do seu Hoheim. Tá? Então o nosso primeiro posto de gasolina foi aqui, nessa curva. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, essa aqui é a primeira ponte de Timbó. Essa aqui foi de 1893. Ela foi construída, tá? E ela, quando inaugurada na época ainda de Frederico Donner, o nome dessa ponte se chamava Ernestina Donner, que foi o nome da primeira esposa de Frederico Donner, com quem ele teve 11 filhos, tá? Então, depois em 57, ela passou por uma reforma geral, era uma ponte de madeira, mas as pilastras, que foi aquilo que eu mostrei para vocês lá da outra ponte, continuam as mesmas, só foi jogado o concreto por cima, as bases de concreto aqui, e foi feita a ponte como ela está hoje. Hoje ela é 1957, tá bom? A última vez que ela foi dada uma reforma nela, sob o aspecto de mudança completa dela, né? Então vocês vejam a diferença. Quando a gente estava lá do outro lado, vocês lembram o tamanho das pilastras que é aqui embaixo? Olha lá, um tubo. Então, para vocês terem ideia de como isso, como mudou com a vinda da tecnologia e tudo mais, né? Daqui começam os casarios, uma sequência de casas mais antigas. Aqui era da família Hahnemann, era aqui. Essa primeira à esquerda aqui. A segunda é da família Repke hoje. Nós passamos pela casa dos Hahnemann, que foi ali. Aqui hoje é da família Repke. Anteriores a eles, não lembro quem era, né? Não, só assim. Aqui era dos Radins. Isso. Continua Radins, né? Uhum. Ali dos Ran, aquela casa mais escura ali é dos Ran, né? E depois lá na frente nós vamos ver a farmácia, que essa é famosa aqui em Timbó. E é uma arquitetura das décadas 30 ou 40, por aí. Década de 30, de 40, tá? Você acha que até morou numa casa dessa, numa rua? Aqui embaixo era a primeira missão evangélica União Cristã. Eu que ainda perdi a casa. Do lado era a primeira casa que os meus pais ficaram. Aí estava eu e a Andréia ainda, e fomos depois para a rua Estados Unidos. E aí tinha os vizinhos, a Gramco, né, lá atrás, sim, e aqui o Radins. E aqui nos Radins tínhamos uma panificadora famosa, que era do seu Hackpat e dos Radins, era isso? Isso Confere? mesmo, confere. Durante muitos anos eles tinham uma boa qualidade de pão. E o Radins tocava no bandoneão, né, no começo lá dos cinquentões, né? Ah, sim. Então ali, ó, mas para acrescentar, os bandoneões são famosos aqui em Timbó, todo mundo. Nós vamos dar uma parada um pouquinho aqui na frente para falar sobre a primeira farmácia de Timbó, que eu acho que é muito legal também, tem uma história muito bonita. Nós temos o primeiro prédio de Timbó, que é o edifício Herwig também, né? Que o seu Otto Herwig. Exatamente, bem lembrado pela Cíntia. Foi o primeiro de Timbó, até foi polêmico, porque a gente não era assim uma coisa tão comum em Timbó um prédio naquela época, e nós tivemos um prédio acho que de 7 ou de 9 andares, né? Não, são 4 andares, mais andares. garagem térrea, né? Sim. Então foi assim,
para aquela época foi algo interessante para nós. Que é esse prédio E aqui, ele ó. até era bem moderno para aquele quando foi Pra construído. época, né? Quando chegava o cliente embaixo, ele jogava o baldinho para colocar a joia e aí eles puxavam para fazer a reforma da joia ou do óculos. Ou a limpeza, enfim, o que tinha que ser feito, né? Ó, e já que nós falamos de algumas situações de a primeira ótica, o primeiro prédio, eu vou falar assim, ó. Falamos também ali de Relógios Hervik. Relógios Hervik é uma empresa aqui em Timbó, ela é em torno de 60 anos, eu imagino que deva ter, tá? Eu não tenho bem precisão. Eu sei que a mais antiga de Timbó, 70? Então, 70 anos, porque a Fábrica de Papelão Timbó é a empresa mais antiga em atividade, são 90 anos de existência. Tá? Um dia eu quero ver se eu consigo ter oportunidade, eu trabalhei lá há muitos anos, ter oportunidade de levar um grupo para conhecer a forma como o papel é fabricado, como se utiliza, como se faz do papel velho o papel novo, o papelão novo. É muito fantástico. É um formato antigo, mas vamos dizer assim, antigo porque ele necessita ser assim para que aquele papelão saia com aquela qualidade daquele jeito. Então, ele é bem interessante. Mas aqui falou-se de Hervik Relógios. Foi a primeira empresa de relógios em Timbó e uma das primeiras, eu não sei precisar qual, mas a nível de Brasil. Sim. Tá? Relógios Hervik. Tá bom? Vamos continuar então. Então, essa é a farmácia Timbó. É, pois é. 1930 disso. Década de 30, tá? Foi mais ou menos por ali. E aí então aqui é que se começou, foi a primeira fonte de remédio foi aqui, ó. Muito bom. O pai do Oscar Bremer, né? Ele que era tipo um médico da cidade. Ele fazia as fórmulas e tudo, né? Uhum. Então era muito interessante, era tudo com balcão assim antigo, era incrível isso, O seu fantástico. Walter Paganelli lá para Benedito Novo, então ele era Timbó. E interessante que a gente entrava ali na parte dos fundos, eram tudo aqueles potezinhos que hoje, para vocês terem uma referência, lembra aquele pote de porcelana que se come açaí? Sim. Então, um estilo assim, que era feita a moagem das ervas ou dos remédios ou das coisas, onde era preparado tudo aquilo que precisava ser feito. Então, era feito tudo aqui, era tubo de ensaio para tudo quanto era lado. Ali era separação das coisas que necessitava para se fazer os remédios. Então, aqui era um laboratório, o anexo da tapioca, comumente. Hoje nós não temos mais a tapioca, nós temos ali tá para abrir agora a Bierdam, tá? A Bierdam com nova proposta, com um novo formato e tudo mais. E aqui a gente está desenvolvendo um painel bem grande com as asas. Não sei se vocês já viram, né? Você viaja para várias cidades, então o pessoal vai na frente para fazer a foto. E uma das questões que eu fiz, né, de fazer é a ave, que é o BenTV, que é a nossa ave símbolo. Então as asas vão ser do BenTV, né? Então é bem legal porque a gente pode ainda incrementar mais ainda nossas informações turísticas aqui no município. Só um questionamento, quem é que vai fazer a pintura? Nós estamos com o artista, é o nosso querido maestro Luiz Lenz. Certo. Porque aonde é o restaurante agora, Bierdam, a parte antiga que a gente vai mostrar ali depois, foi a primeira serraria movida a água daqui da região, tá? Então, ela era da família Benz e eles começaram com a serraria ali, que depois passou a ser uma moenda de grãos. Depois disso, ela passou a ser a Fábrica de Papelão Timbó Unidade 2, também com aproveitamento da água através das rodas d'água, né? E aí depois ela acabou virando escolas de pintura e tudo mais. E agora, depois veio a tapioca e agora a Bierdam. A Bierdam com um projeto bem diferente, bem ousado. Lá, o que a gente conhecia como danceteria da tapioca, na verdade foi uma fábrica de farinha de mandioca, de araruta, enfim, derivados da mandioca,
que era da companhia Lawrence, tá? Então por isso que aqui virou a Tapioca. O nome daquele restaurante que estava aqui era por causa da função que tinha lá. Roberto Donner, fazendo um walk tour pela cidade de Timbó. Vamos aprender um pouquinho sobre a história da cidade? Bora! Nós estamos aqui, de frente do Museu do Imigrante, tá? Essa aqui é considerada uma das casas, se não a mais antiga, mas uma das mais antigas, que por narrativa ela foi reconhecida como sendo uma casa do ano de 1889. Hoje, que pertencia à família Benz para a família Germer, o primeiro local onde a Rudolf começou, que era na casa do pai do seu Wolfgang, Otto, isso. Não, Otto era Herwig. Não, mas é também Otto. Era Otto? Então era o seu, para vocês saberem, agora era o seu Otto Rudolf. Alfred Otto Rudolf. E o seu Otto Herwig, que nós vamos passar na frente da casa dele também, foi que começou com a fábrica de relógios Herwig aqui, famosa. Nós tínhamos aqui uma empresa chamada Uru. Uru era um frigorífico. Nós levávamos carnes para São Paulo e tudo, linguiça, torresmo, todas essas coisas assim. E ele foi o primeiro frigorífico da América Latina. Isso pouca gente sabe. Isso era da família Lawrence, né? E ela teve um período dourado muito grande. E a gente era respeitado no Brasil inteiro. E aqui nós temos um projeto de fazer uma saída de barco, barco pequeno, que saia daqui, passa pelo Parque Henry Paul e vai até o Museu da Música. Então nós vamos ter um city tour náutico, né? Olha, que onde bacana. nós vamos ter a cultura com a fauna, a flora, toda ela envolvida. Então eu penso que isso Timbó ela é muito rica na natureza e a gente tem que explorar, né? Com todo cuidado, toda preservação. Então é uma das nossas ideias para o próximo ano. Excelente ideia e é um local muito... Vamos lá? Era a antiga malharia de Ana. Exatamente. Começaram na Muito garagem. bem lembrado. Muito bem lembrado. Aí, ó. Temos aí... Como é o seu nome? Helga. Helga trabalhou na malharia de Ana. Claro, com certeza. Quem não trabalhou, né? Olha, a quem disser que não trabalhou na malharia de Ana, tá morto. Pessoal, bem lembrado, tá? Eu não lembrei desse detalhe, mas eu lembro de quando ela começou aqui. Eu era muito mais. Então a malharia de Ana, nesse espaço aqui, é que ela começou as atividades dela, depois passou para lá, se tornou um excelente nicho de mercado que foi malhas, cresceu pra caramba e foi uma potência muito respeitada principalmente também pela qualidade do produto que eles tinham, tá? Ela era muito bem representada com relação a isso aí. A Rudolf, tá? A Rudolf é destaque internacional na área de usinados de precisão. E agora eles uniram o Rudolf, o Zitin e mais outras empresas que se chama agora Cristal. Cristal. E sabe por que o nome? 40 anos do seu Wolfgang na empresa. Eu achei bem interessante quando falaram do nome. Cristal, mas por que Cristal? É Cris, de Crista, e de Alfred. Crista Alfred. Olha que legal, uma homenagem aos pais fundadores, né? Então começa pelo começo, como diz outro, o seu Grigo, que consertava os ossos. Ele teve um filho, relojoeiro. Ele teve um filho com o nome de Ulrich, né? A gente chama de Uli, né? Isso. Ele é artista, pintor. Migrou para a Alemanha há uns 10 anos, né? Por aí, um pouco menos. E ele fez uma homenagem ao pai, um quadro onde representava o pai consertando, que ele era bem assim curvadinho nos relógios, né?
E esse quadro foi exposto no Museu do Louvre, em Paris. Quer dizer, Olha só. é uma exposição muito importante. Então, olha só, Timbó já está no Louvre, tá vendo? Ela passou para essa parte ali embaixo, ó. Aqui é que começou a, vamos dizer assim, oficializou mais ou menos aqui. Então, Ele tinha um só pra vocês hábito muito saberem, interessante, ali que ele tinha um embaixo trampolim começou a rua. e todo dia ele saía para tomar seu banho de rio. Sim, Pulava Olha no só. trampolim. todo dia de manhã ou de noite ele tomava Seu banho banho de ali. rio. Mais uma coisa que agrega a Aham. história do... E muito famoso isso, porque inclusive os filhos deles fizeram parte, eu acho que de competições dos Jogos Abertos, mas eles treinavam aqui, ó, aqui no Rio. Nós não tínhamos piscina em Timbó naquela época. Sim. Os nossos atletas eram treinados no Rio. Acredite se quiser, mas é uma realidade. Tá? O pavilhão, esse pavilhão aqui, ele foi construído para o centenário de Timbó. Tá? E esse pavilhão aqui, o pessoal nem apostava que ele ia ficar de pé, tá? Porque ele não tem nenhuma coluna de sustentação. Ele é num sistema, digamos assim, uma sombrinha, um guarda-chuva. Se vocês olharem lá, são uma parte mais alta, outra mais baixa. E quando ela se fecha feito um guarda-chuva. E quando ela se abre, obviamente também, ela se faz desse jeito. Então a sustentação é só lateral. E todas aquelas colunas de ferro que tem lá dentro. E isso aqui, ó, pessoal, 1968, porque em 69 ele ficou pronto, tá? Então são projetos daquela época. Então vocês veem isso. Vamos continuando então, né? Ó, tem duas coisas para falar aqui. A primeira delas é, nessa casa aqui, a primeira agência do Correio e Telégrafos de Timor. E aí eu posso dizer assim, ó, cheguei a dormir embaixo das mesas, porque minha mãe trabalhava aqui, tá? Então eu vinha da escola, que era aqui onde hoje é o Parque Central, chamava-se Escola Virgílio Campestrini, escola municipal. Então eu saía da aula e vinha para cá. E aí eu tinha que esperar a minha mãe poder ir embora para dar horário, e às vezes eu dormia embaixo da mesa e ela em cima trabalhando e carimbando carta. Dormia maravilhosamente bem. E aí às vezes vocês passam por aqui, quem anda de bicicleta diz, pô, mas por que esse pedaço de Timbó aqui tem calçamento e ninguém coloca asfalto por cima? Né? Então às vezes vocês se questionam. É que isso aqui é tombado historicamente, tá? Aqui foi o primeiro pedaço de calçamento que foi feito para o centenário de Timbó. E existe uma lei municipal que não permite que seja passado asfalto por cima dele. Ele tem que ficar do jeito que ele está. Alguns anos atrás, nós tínhamos um campo de futebol, que era da Sociedade Desportiva e Recreativa União, algumas vezes campeão catarinense, uma ou duas vezes campeão catarinense, mas inúmeras vezes campeão da Liga Blumenauense de futebol. Essa foi um pouco da história do Parque Central, aqui da cidade de Timbó. Hoje revitalizado e com um novo visual. Bora lá! Sobre História das lápides, né? tem um outro negócio. Esse aqui foi o primeiro cemitério oficial de Timbó, né? Porque isso é o que eu te falei antes, que a gente vai descobrindo as coisas devagarinho, né? Eu sabia de uma história de que havia sido enterrado ali onde agora é a vidraçaria Olinda, em frente ao Rui Barbosa. Ali foi o primeiro local onde se enterrou pessoas em Timbó, tá? Três pessoas foram enterradas ali. E hoje eu descobri, numa leitura, que era Rosa e Vilmut, que eram filhos de Frederico Donner, fundador de Timbó. Ela estava com 6 anos, tá? Eles morreram, eles cortaram uma árvore, a árvore caiu em cima da menina e ela morreu. E o Vilmut, não sei o que aconteceu, morreu, acho que de algum problema de saúde, e eles foram enterrados lá, porque não havia um local oficial. E porque lá, eu também não sei, mas eu lembro que na em frente, na esquina da entrada para Benedito Novo, tinha uma ferraria do seu Whitner ali,
foi uma outra ferraria que veio para Timbó, que também fazia foice, martelo, isso, pá, enxada, tudo com forma ferraria. Então atrás dali foi feito primeiro. Depois, eu não tenho a data certa da criação desse cemitério aqui, mas a gente vai poder ver mais ou menos os primeiros que foram enterrados lá, tá? É antes de 1900 que foi enterrado os primeiros aqui. A família Lawrence, que é muito forte aqui na região, tradicional, por tudo que ela fez e pela pujança que ela trouxe para cá, né? Então é bem forte a história que eles têm. Uma história marcante de muito investimento. E ali do lado, esse outro ali é a família Guerni, que também... Isso aqui entra o turismo religioso, na verdade, é? Claro que entra. E a gente aqui tem uma história muito forte em cima dessa área ali, entendeu? Só pintaram, né? Não tiveram. Ele foi restaurado aqui em cima, ele foi todo restaurado, tá? Isso aqui acho que é até uma parte nova. Essa plaquinha aqui acho que foi refeita, tá? E ele está aqui, na verdade ele está aqui enterrado com a Ernestina. Então esse é o túmulo do Frederico Donner, tá? E aqui ó, Ernestina, tá aqui a Ernestina Donner. Ela foi enterrada em 1884. Exatamente. Tá, então você veja só, ele casou aqui teoricamente depois que ele estava aqui, depois de... Era a rodoviária de Timbó, tá? E a gente acabou esquecendo de falar isso ali. E o nosso amigo Pellegrino aqui lembrou, obrigado Pellegrino. E, então ela funcionava ali. Num dos primeiros bares que tinha também, que era o Bar da Tony, né? Então, quer dizer, ali era a rodoviária. Passeio. Lembrando, peregrinos, aqui antigamente era a rodoviária de Timbó. Isso. Nós temos aqui, ó, podemos... Então, para nós encerrarmos o nosso tourzinho, tá? Nós estamos sobre a segunda ponte que foi construída em Timbó. Ela é de 1903 e ela ficou com o nome de Clara Donner, essa ponte aqui. Depois, quando ela foi reformada em 1956, 57, mais ou menos no mesmo período que aquela lá, permaneceram também os mesmos pilares de sustentação e só a pista de rodagem é que foi nova. Aí, por decreto oficial, por decreto-lei, enfim, ela passou a se chamar Frederico Donner. Então, essa aqui passou a ser Frederico Donner. Aquela primeira, que era a ponte Ernestina Donner, passou a ser Walter Miller. Só que essa ponte aqui tem uma história muito bonita, porque existia uma comunidade do lado de cá e uma comunidade do lado de lá do rio. E como não se queria que as comunidades se dispersassem muito, ali na frente, ali onde tem esse pé de nozes, ali onde agora tem esse prédio, vocês lembram que ele era mais baixo assim? Então ali era o pouso, vamos assim dizer, dos cavalos, das carroças, das bicicletas ou do que tivesse, né? Naquela época acho que nem tinha bicicleta, mas enfim, de tudo que tinha ali, para poder ir para o culto na igreja luterana ali no centro, que é aquela que a gente comentou, que foi a primeira igreja no Brasil com torre e sino, igreja não católica, tá? Toda essa pujança desse homem chamado Frederico Donner, a gente vê exatamente nesses pequenos momentos em que a pessoa se doa à sua comunidade em troco de nada, porque nenhuma pessoa que cruzava era cobrado dela. Era o que? Ele queria mais que essa comunidade se unisse em torno... exatamente, tá? E essa visão, tanto daqui quanto de Hermann Blumenau em Blumenau, vamos dizer assim, que Hermann foi o começo e tudo mais, e a gente tem até uma história muito interessante, né? Que coincide mais ou menos com o que eu falei lá na sala de aula, de que o Frederico Donner não foi o pioneiro, não foi o primeiro, ele não foi o primeiro que chegou aqui,
mas ele foi o primeiro que organizou, e assim mesmo aconteceu com Hermann Blumenau, que também não foi o primeiro. Ele acabou ficando na casa da sua... Tataravô Petavag. do tataravô da Andrea, né? Tá? A esposa do céu, Haro Kamp. Quando deu rixa Petavagna com o Hermann Blumenau, porque ele veio dominando, comprando, ele era empresário, né? Aliás, ele representava empresários alemães, e o meu tataravô nosso era colono, era de criar colônias de produção, hortaliças e tal. E eles, depois de um tempo, se bicaram nessa história. E quando o meu tataravô faleceu, o precursor de Blumenau, ele não quis ser enterrado no cemitério luterano de Blumenau, porque lá estava o Dr. Blumenau. Aí ele ficou no cemitério católico, que ele não tinha nada de católico, e depois de muitos anos transferiram ele para o luterano. Então, vocês vejam ali, ó. A gente brincando, como diz o outro, contando uma história aqui e outra ali, vão surgindo novas histórias que desmistificam muitas situações. Então, quando a gente fala que ser o primeiro não é tudo, é uma realidade. Pois bem, peregrinos, esse foi o City Tour para conhecer um pouquinho da história da cidade de Timbó. Vem com a gente nessa aventura, peregrino da City de Indaial. Bora lá? A gente se vê no mato, peregrinos.